Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 87. Botas de Sugata. Ni Yan pegou a caixa de madeira e cuidadosamente removeu a tampa. Quase imediatamente, como as marés ondulantes, ondas de energia mágica começaram a se difundir na extensão do túmulo. A fonte de tal fenômeno era um par cintilante de botas finas situadas quietamente dentro da caixa. Eu tenho certeza, esta é ela. Ni Yan exclamou para dentro. Ele quase engasgou com sua própria excitação quando foi recebido pelo brilho deslumbrante dessas botas. Em sua vida anterior, itens de nível lendário estavam fora de alcance mesmo em sonhos que ele poderia ter. Embora o item em suas mãos fosse apenas um fragmento, seu preço era alto o suficiente para fazer as pessoas desmaiarem. Mesmo quando ele se tornou um grande ladrão nos últimos anos do jogo, ele só tinha sido capaz de obter um único fragmento de um item de grau lendário. Fazia parte de um peitoral que somente os guerreiros podiam equipar, e para pôr comida na mesa e sustentar a si mesmo, ele relutantemente a vendeu. Com o dinheiro que obteve com a venda do fragmento, ele conseguiu comprar um conjunto completo de equipamentos de ouro escuro e bastante gemas da fortuna para atualizar o conjunto para mais 9 enquanto ainda tinha sobras mais do que suficientes para cobrir suas despesas de vida. Dado este exemplo, pode-se imaginar quão alto o preço de um item lendário intacto poderia alcançar. A Sugata Shadow foi dividida em 3 fragmentos: botas de Sugata, pena de Sugata e pano de Sugata. Ele precisava coletá-los para que a energia mágica remanescente restaurasse as botas para sua forma original. Botas de Sugata, lendárias. Requisito: 130 força. Descrição: um fragmento da Sugata Shadow que tinha sido quebrado em 3 partes. Essas botas têm poder mágico remanescente e, portanto, ainda podem ser equipadas. O jogador deve procurar os outros fragmentos, que são a bota de Sugata, pena de Sugata e pano de Sugata, obrigatórios para restaurar a Sugata Shadow. Propriedades: destreza mais 3 0, velocidade mais 10, pulo mais 1 0, furtividade mais 1 0, camuflagem mais 1 0, reflexo mais 1 0. Estilo, rank 3, permite ao jogador roubar dinheiro ou itens de outros jogadores ou monstros. Shadow Dance, rank 3, furtividade mais 3 0, camuflagem mais 3 0, velocidade mais 3 0. Não pode ser detectado durante furtividade por 6s após a ativação. Depois disso, o usuário tem uma chance de ser visto. Como um fragmento de um item lendário, as propriedades das botas de Sugata eram realmente surpreendentes. Ele elevou velocidade, salto, furtividade, camuflagem e reflexo uniformemente. Além disso, também concedeu ao jogador 2 habilidades adicionais, Steel e Shadow Dance, os quais foram classificados em rank 3. Eram habilidades de alto nível que só poderiam ser aprendidas quando o jogador atingisse o nível 30. Para não mencionar, se o jogador queria melhorar essas habilidades para o nível 3, eles precisavam ser pelo menos nível 40 ou superior. Steel habilitava um ladrão a colher lucros adicionais de jogadores ou monstros. Entretanto, somente os itens de uma bolsa do jogador poderiam ser roubados, o que significa que ladrões não conseguiram roubar equipamento diretamente equipado no corpo de um jogador. A taxa de sucesso da habilidade e o tipo de item roubado dependiam da diferença de nível entre o ladrão e o alvo. Entretanto, a fórmula para calcular a taxa era complicada já que muitas variáveis além do nível foram fatoradas também dentro. Geralmente, usos bem-sucedidos da habilidade resultavam no roubo de dinheiro do alvo, e em algumas circunstâncias raras, o equipamento e outros artigos poderiam também ser roubados. Quanto a Shadow Dance, era bastante útil para recuar ou aproximar-se furtivamente de um alvo, pois uma infinidade de coisas poderiam ser feitas em 6 segundos. Apesar disso, mesmo que durante stealth o jogador não pudesse ser visto, isso não significava que eles ficavam invencíveis. Tudo o que significava era que o oponente não seria capaz de vê-los. Em outras palavras, após os primeiros 6 segundos da habilidade, o oponente teria uma chance de detectar o jogador a cada intervalo de 3 segundos, que contava como uma rodada dentro do jogo. Se o oponente não conseguisse detectar o jogador, eles continuariam todas as rodadas até que o jogador se revelasse ou seu usuário fosse detectado. 130 de força? Ah, por que tem que ser tão alto? Ni Yan cerrou suas sobrancelhas. Ele ainda precisava de 73 pontos de força para poder usá-lo. Tal exigência era extremamente dura para ele. Especialmente porque os ladrões se concentravam principalmente na destreza, enquanto a força era apenas um status secundário para eles. Se ele colocasse tudo em força agora, nivelar no futuro se tornaria muito mais difícil. Felizmente, botas de Sugata compensavam um pouco, fornecendo 30 pontos de destreza. Droga, por que eu tive que acabar perdendo 10 força? Supondo que trabalhasse duro, um jogador mediano provavelmente precisaria ser nível 40 ou superior para colocar 60 pontos em força. Se seu equipamento era bom, entretanto, então era possível ter 130 de força em torno do nível 30. Se Ni Yan não tivesse sido amaldiçoado e perdido permanentemente 10 forças, ele teria alcançado 130 pontos de força pelo nível 25. Agora eu tenho que esperar até o nível 30 para equipar isso. Eu terei que encontrar uma maneira de compensar essa perda. Mais cedo, quando ele notou que as botas de Sugata lhe dariam 3 pontos em Steel, seus olhos se iluminaram com expectativa.
Ele sabia melhor do que ninguém o que significava roubar, e ainda mais obtê-lo no terceiro nível, antes do nível 30. Conseguir 130 de força antes do nível 30 não era impossível. Na verdade, depois de pensar sobre isso um pouco mais, seria possível para ele alcançar isso pelo nível 15. Claro, havia um tempo e um lugar para tudo. E agora não era o momento de pensar sobre tais coisas. No momento em que Ni Yan guardou as botas de Sugata em sua mochila, o gladiador escuro de repente tremeu, fazendo sentir um senso emergente de crise. Não era seguro ficar mais tempo nesta tumba. Ele precisava fugir, imediatamente. Enquanto ele planeja se virar e fugir, uma cena terrível se desenrolou diante de seus olhos. O cadáver mumificado de Ser Stoff de repente se moveu, e uma chama pálida ciano acendeu em seus olhos. Apesar de ser uma insignificante brasa, pulsava e crescia gradualmente em intensidade. Sem dúvida, este era o sinal para ele se retirar, se ele ainda planejasse não perder a vida. Este filho da puta mumificado quer reviver. Ni Yan não se atreveu a perder tempo e correu em direção à saída. No entanto, para seu desespero, a lagoa da qual ele tinha emergido tornou-se selada com grandes pedregulhos que caíram. A partir do momento em que abriu o sarcófago, sua rota de fuga já havia sido bloqueada. Ni Yan olhou para o pergaminho de retorno em sua mochila. Isso, eu ainda posso usá-lo. Ele já havia checado antes, mas com isso confirmou. O túmulo não era um quarto fechado. Ele poderia ao menos teletransportar. No instante seguinte, o imenso cadáver blindado levantou-se lentamente do sarcófago. Merda, não há tempo. O pergaminho precisa de 20 segundos para ativar. Apesar disso, ele rapidamente deixou de lado esses pensamentos e começou a canalizar o pergaminho. À medida que o antigo texto dentro do pergaminho brilhava com intensidade cada vez maior, um leve brilho logo o envolveu e um brilhante círculo de teletransporte apareceu sob seus pés. Os segundos pareceram alongar-se mais e mais. Até agora, Ser Stoff, ou mais precisamente seu cadáver, tinha surgido completamente. Usando um conjunto completo de armadura de ouro, ele empunhou uma espada longa igualmente deslumbrante em suas mãos e emanou a aura de uma senhor da guerra. Na vida, ele era um senhor poderoso que governava sobre Sugata. Após sua morte, ele foi enterrado nesta tumba e, eventualmente, virou um morto-vivo como os outros habitantes da cidade. Ser Stoff, Lorde, nível 15. Saúde, 50.000, 50.000. Um monstro da classe Lorde possuía uma quantidade absurda de saúde. Ni Yan sabia que se uma equipe de elite de jogadores de nível 15 viesse, eles não teriam chance de derrotar Ser Stoff. Discutir a possibilidade de ele derrotar este chefe por si mesmo era ainda menos necessário. Se ele fosse apenas um passo mais lento, ele perderia a vida. 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Ele contava impacientemente enquanto o tempo parecia lentamente rastejar. Ni Yan sentiu como se fosse explodir de nervosismo em seu coração. No segundo seguinte, as chamas pálidas de ciano nos olhos de Ser Stoff se fixaram em Ni Yan enquanto emanava uma poderosa aura de morte, aproximando-se cada vez mais a cada passo. No nível de Ni Yan, o dano de Ser Stoff era simplesmente demasiado monstruoso. Haveria pouco suspense se lutassem. Com um único golpe daquela espada, seu corpo seria dilacerado, enquanto sua barra de saúde cairia para zero. Era impossível para ele suportar um único ataque. Mesmo se ele fosse um guerreiro, o resultado final seria o mesmo. Ser Stoff aproximou-se gradualmente, e a sensação de crise o atingiu ainda mais intensamente. Mas ele não ousou se mover um único centímetro. Caso contrário, a canalização do pergaminho de retorno seria interrompida. Merda, só um pouquinho mais. Espere. Ni Yan virou a cabeça e olhou para Gladiador Negro, que aguardou pacientemente seu comando, e ordenou que segurasse Ser Stoff. Sem a menor hesitação, o Gladiador Negro avançou pesadamente, passou por seu lado, e então ficou na frente dele para obstruir Ser Stoff. Embora fosse um ser com inteligência mínima, ainda possuía um medo inato e reverência para com a existência que estava à sua frente. No entanto, sua lealdade e intuito para proteger Ni Yan foi ainda mais absoluto. Com a fragilidade de consciência em sua mente, Gladiador Negro entendeu que estava se dirigindo para a sua morte. No entanto, independentemente de qualquer custo, ele iria proteger o seu mestre até o fim.